E aí, gente, tudo bem? Então, na nossa última aula, nós vimos alguns conceitos básicos de Python, como se faz um programa bem simples. E nessa aula a gente vai começar a integrar o Python com a matemática. E a gente vai começar usando a matéria de função do primeiro grau. Bom, para começar, a gente vai explicar um pouquinho da função do primeiro grau, que também é chamada de função afim, e depois a gente vai implementar no Python. Bom, a função afim ela é uma função que respeita essa lei que está aparecendo aí para vocês. f de x é igual a ax mais b, onde esse f de x também pode ser chamado de y, que ficaria y igual a x mais b, e o x é a nossa variável. Lembra que a gente estudou variável na nossa primeira aula? Então, a variável o que era? Era um termo, uma caixinha que guarda informações e ela pode variar, certo? Então, esse x ele é justamente isso, ele vai guardar uma determinada informação que pode variar. Beleza. Mas por que ela também é chamada de uma função do primeiro grau? É justamente por causa do expoente dela. O expoente de x é 1, então o grau desse polinômio é 1. Se fosse 2, seria uma função do segundo grau. Se fosse 0, seria uma função constante, porque todo número elevado a 0 é 1. Ficaria a mais b, que é uma função constante, certo? Beleza. E quem é a e b? A e b são constantes, que a gente também chama de coeficientes. São números que não variam. O coeficiente a, ele é dependente do x. Eu já vou mostrar para vocês por que ele é dependente do x. Mas a gente consegue ver que se o x mudar, o valor de a também muda, porque eles estão se multiplicando. E o b, ele é chamado de termo independente da função, porque ele é um termo que não muda independente do valor de x. Então, vamos ver um pouquinho disso. Bom, se a gente perceber nessas funções, se a gente tem a função 6x mais 2, que respeita a nossa lei de função de primeiro grau, né? Então, a gente sabe que ela é assim. Se a gente coloca o valor de x igual a 1, beleza, o valor de a vai continuar 6 e b vai continuar 2, certo? Porque o termo que acompanha x é sempre a e o termo que está sozinho é sempre b. Se a gente coloca x igual a 2, o valor de a vezes b passa a ser 12 e b de a vezes x, passa a ser 12. E o valor de b continua 2. O que isso mostra pra gente? Que o termo a está sempre dependente do termo x. Se o valor de x muda, o valor da multiplicação deles também vai mudar, certo? E o de b vai continuar sendo sempre 2, porque ele não é dependente de x. Beleza, e o que isso diz pra gente? Isso diz pra gente que o valor de a tem que ser sempre diferente de 0, porque se ele for igual a 0, ele vai zerar a parte de x, e aí vai sobrar só b, e b não caracteriza pra gente uma função de primeiro grau, porque é uma constante, certo? A função do primeiro grau ela tem que obedecer essa lei. Então, a tem que ser sempre diferente de 0. Bom, então a gente percebeu o que nisso, né? Que para a gente reconhecer quem é o nosso a da função, é sempre aquele que acompanha o valor de x. E o b é sempre o valor que está sozinho. A gente vai ver isso em alguns exemplos agora. Se eu tenho a função f de x é igual a 3x mais 1, quem é o valor que acompanha x? 3. Então, 3 é o meu a. E o mais 1, que é o valor que está sozinho, é o meu b. Se eu tenho 3 menos 2x, quem é o valor que está acompanhando x? É o menos 2. E o valor que está sozinho? 3. Independente de ser positivo ou negativo, é sempre o valor que está do lado de x, e o valor que está sozinho é o b. 2 terços de x menos 5. Quem é o valor que está acompanhando x? 2 terços. Quem é o valor que está sozinho? Menos 5. E por último, se eu tenho f de x é igual a 5x, o valor que está acompanhando x é 5, e não tem nenhum outro termo, que significa que tem um mais 0 ali, que o nosso b é igual a 0. Bom, e quanto ao gráfico da função do primeiro grau, a gente vai ver melhor na nossa próxima aula, mas eu já posso dizer para vocês que o gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta, certo? Então, sempre que tiver um gráfico com uma reta, vocês já sabem que se trata de uma função de primeiro grau. E o que pode mudar nessa reta? Ela muda justamente o sentido do nosso a. Então, por exemplo, se eu tenho um a positivo, eu digo que a minha função é crescente e o gráfico dela também vai ser crescente. Vai ser uma reta que cresce, certo? E se eu tenho uma função, como nesse exemplo 2, que o meu a é negativo, meu a nesse caso é menos 2, então eu vou dizer que a minha função é decrescente e a minha reta também vai decrescer, como é o caso desse exemplo aqui que a gente vai ver na próxima aula. A minha reta decresce, certo? Ela vai diminuindo os valores conforme passa alguma coisa, que nesse caso distância, mas pode ser tempo, certo? Existem diversos exercícios usando função de primeiro grau. Beleza.
a gente conseguiu ver como que é, na teoria, uma função do primeiro grau, certo? Mas a gente tem muitas aplicações práticas para isso, muitos exercícios, muitas formas de se usar uma função de primeiro grau no nosso dia a dia. Na nossa próxima aula, a gente vai resolver alguns exercícios de vestibular e colocar isso no Python para a gente ver como se resolve de uma maneira mais simples no Python e como isso pode ser aplicado na prática. Beleza? Então, até a próxima aula. Tchau. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.